Tu cuida de ti, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Essa é a segunda regra do 12 Regras para a Vida do Peterson, aqui psicólogo, professor canadense que muitos amam, outros odeiam. Eu gosto bastante e como eu já havia feito anos atrás com o livro Princípios do Ray Dalio, se tu não assistiu, assista. Eu resolvi gravar um vídeo falando de cada regra desse livro que é sensacional. Vem mais vídeos por aí, esse é o segundo. Eu resolvi aprofundar um pouco mais esse conteúdo. Esse é meu intuito. É o segundo vídeo de 12 regras para a vida. Eu sou Fernando Félix e tu vai encontrar por aqui conteúdo sobre persuasão, influência e principalmente persuasão interna, que é a habilidade de se convencer e persuadir a fazer o que é preciso, o que é bom para ti, mesmo que tu não esteja a fim de melhorar os teus pensamentos e as tuas ações para ter uma vida mais plena em todos os sentidos. Se esse tipo de conteúdo te interessa, deixa o teu like aí, se inscreve no canal, toca o sininho e segue também nas outras redes que tem conteúdo diário. Assim tu me ajuda a produzir mais e mais conteúdo com assuntos que podem ser interessantes para ti, para as pessoas que tu conhece. Beleza? Na minha opinião, o livro cresce a partir dessa segunda regra. A primeira não me parece a melhor, é legal, gravei um vídeo, assiste aqui. Inclusive eu estava comentando isso com um amigo meu que, coincidentemente ou não, mora no Canadá, terra do Peterson. Eu não sei se foi uma estratégia editorial para ser mais acessível ao público, a primeira regra, mas enfim, vamos ao que importa, a segunda regra. Ele já começa com o subtítulo: por que você não toma a porcaria do remédio? E fala algo bem curioso. Assim. Na realidade, uma estatística que diz que de cada 100 pessoas que têm uma medicação prescrita, 1/3 não compra e metade dos que compram não tomam certo, ou param de tomar mais cedo, ou não tomam nada. Ele vai além, ele fala de transplante, traz uma hipótese de um transplante de rim. Além de ter uma baita fila normalmente e ter dificuldade de ter doador compatível, tem a rejeição. Né? Se o corpo rejeita, já era. Como precaver isso? Tem remédio anti-rejeição. E adivinha, boa parte das pessoas que estão nessa situação também não tomam os remedinhos anti-rejeição. Olha que doido isso. É um capítulo que já inicia com um tapa na cara de autorresponsabilidade, ou da falta dela. E depois ele fala do cachorro, do gato. Sabe teu cachorro, teu gato, teu pet, aí, teu animal de estimação, se tu leva no veterinário porque ele tá mal, lógico, tu é uma pessoa normal, né? A tendência é que tu siga mais à risca a medicação do teu pet que a tua. O Peterson ficou se perguntando o que justifica as pessoas preferirem seus pets a si mesmas, porque na real é isso que essas estatísticas mostram. E aí ele foi lá no Gênesis, na Bíblia, para buscar uma resposta. E ele fala de duas narrativas. A primeira, aquela que Deus criou o cosmos, usando a palavra para trazer a luz, a água, a terra, plantas, os corpos celestes à existência, finalizando com o homem, né, o macho, a fêmea, formados pela sua imagem. E a segunda, aquela historinha de Adão e Eva, de Caim e Abel, aquela narrativa que vai lá na Torre de Babel. Por outro lado, só 500 anos atrás que entrou a ciência na jogada. Bacon, Descartes, Newton. E a diferença entre essas duas perspectivas, de antes da ciência e depois, é o que nós experimentamos subjetivamente. Isso tem mais cara de romance, de um filme, do que da realidade que a ciência mostra. Uma coisa é tu viver um drama real, uma doença na família, uma desilusão. Outra é ouvir falar de um drama que talvez tenha acontecido em outros tempos. E aí entra o caos e a ordem. O subtítulo do livro fala em caos e ordem, né? Se no mundo científico nós temos os elementos fundamentais, os átomos, quarks, no mundo experiencial também tem elementos importantes como o caos, a ordem e o que está no meio desses dois. O caos é o domínio da ignorância, é o estranho, é o barulho, é um monstro escondido embaixo da cama, é a raiva, é a doença, o desespero que tu sente quando tu é traído por alguém. É onde está tudo errado. A ordem já é aquele território que tu conhece.
é aquela hierarquia de milhões de anos. Lembra do comportamento das lagostas, da regra 1? Se tu não assistiu, assiste o vídeo. Pois é, a ordem é a tribo que funciona com as suas regras, a religião, o lar, o país, a pátria, os planos diários, a rotina que te tira da incerteza. Apesar de parecer tudo de bom, a ordem pode se tornar tirana quando essas demandas de regras, por certeza, por uniformidade, ficam unilaterais demais, pode ser tirania. Tá tudo fluindo, tá em ordem, desde que não seja uma ordem onde tu não tem liberdade. A ordem ideal existe para evitar o caos, sem privar a liberdade. É por isso que algumas pessoas passam a vida inteira morando no mesmo lugar, mesmo com condições de se mudar. Para que mexer em time que está ganhando? Tá em ordem? Faz uma viagem quando puder e era isso. Tá de bom tamanho. Quando tu tem boas e leais amizades, tá tudo em ordem. Agora, quando um amigo, entre aspas, te apunhala pelas costas, é o caos. Entregou a tua declaração de imposto de renda, tudo em ordem. Caiu na malha fina, caos. Teu casamento está indo bem, ordem. Está complicado, caos. Nem sempre a ordem é interna. Sendo um pouco estoico aqui, nem sempre vai estar no teu controle, tá com tudo em ordem. Teu pneu pode estourar na estrada. O cachorro que era tranquilo pode te morder. Tem uma fábula que conta a história de um homem que encontra uma cobra congelada na neve, que pede, digamos assim, por cuidado para ele. O homem recolhe, cuida da cobra, e quando ela fica boa, dá uma picada fatal no seu salvador. E ele pergunta, por que tu fez isso? E a cobra responde, sabia que eu era uma cobra. Essa fábula é interessante para entender que muitas vezes está no nosso controle evitar problemas. O cara sabia que as cobras matam e mesmo assim foi lá. O Peterson diz que quando o caos aparece, a reação é instantânea, emocional, não tem como evitar. É o susto que aparece junto com o caos. Um ponto interessante é, em que situações depende de mim evitar o caos? Até que ponto eu devo ser conservador para evitar problemas e ousado para criar oportunidades? Tem um equilíbrio. E falando em ordem, aqui entram os gêneros também. Há 1 bilhão de anos existe a ideia de masculino e feminino, assim como pais e filhos são categorias integradas às nossas percepções. E aí ele fala de yin e yang, dos papéis e complementos do masculino e feminino, e eu ia ter que gravar um vídeo aqui de várias horas para aprofundar isso. O básico é preciso ter um pouco de caos e ordem, um pouco de masculino e feminino. Até a ordem extrema pode ser ruim, totalitária, como eu já falei antes. Ele parte então para a história de Adão e Eva, com outra interpretação. O Adão, na realidade, dedurou a Eva por ter oferecido a maçã, ele foi fraco, e Deus acaba expulsando os dois. Será que ele não podia ser mais bonzinho e dar a imortalidade de uma vez? Mas ia ser fácil demais, certo? E seria por isso que nós preferimos tratar os pets melhor do que nós mesmos, porque esse descendente de Adão, na verdade, é indefeso, envergonhado, assustado, covarde, rancoroso. Será que merece? Um cachorro é predador, ele mata, ele come, um gato também, mas eles não têm consciência, não têm córtex pré-frontal como nós temos. Nós podemos ser maus conscientemente. O bem e o mal que Adão e Eva conheceram tem a ver com essa capacidade de deixar as coisas piores que nós temos. Talvez nem deveríamos existir, diz o Peterson. O mundo poderia ser limpo, ser melhor sem a nossa espécie. Ou melhor, nós podemos aprender a nos respeitar, a cuidar de nós. Cuidar de si mesmo como cuidaria de alguém na tua responsabilidade é considerar o que é bom para ti, não necessariamente o que tu quer fazer. É persuasão interna, se convencer e persuadir a fazer o que é melhor para ti, independente dos teus desejos. E ele finaliza o capítulo dizendo que conhecer o inferno te dá propriedade para escolher ir mais para o lado do céu. Que infernos tu já teve na tua vida e não gostaria de repetir? O que tu pode fazer que está no teu controle para isso hoje? Se tu gostou desse vídeo, compartilha com quem merece, comenta aqui embaixo, deixa teu like. É muito importante esse feedback. Semana que vem eu vou falar sobre a terceira regra.
Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Um forte abraço e até breve. Persuasão interna é só aqui.